Meus amigos, aqui estamos reunidos para mais um encontro da série Psicológica Joana de Anges, chegando ao último capítulo do estudo do nosso livro Autodescobrimento, uma busca interior, né? Capítulo 12, Triunfo sobre o Ego. Então, hoje a gente dá início a esse último capítulo, trabalhando a infância psicológica. Então, conosco hoje o Tiago e a Marluce, para podermos dar continuidade ao nosso estudo, esse estudo que fala de um tema tão importante e que, de uma certa maneira, diz respeito a todos nós, de uma certa forma, né? Porque todos nós carregamos dentro de nós, em maior ou menor grau, uma criança, né, interna, e essa criança interna tem essa sua ferida, né? Essa ferida que nos acompanha e que permanece, muitas vezes, durante toda a nossa encarnação presente, determinando reações, comportamento e estados emocionais que acabam trazendo à tona conflitos mal resolvidos, né? Porque justamente ela começa a trazer, a nossa benfeitora, esse descompasso, né, entre o desenvolvimento intelectual, né, e a natureza emocional, que as duas coisas não andam juntas, né? E a gente vê isso, né? Marlúcio, o Thiago parece que caiu, daqui a pouco de repente está aí de volta, né? Para colaborar conosco, mas a gente vê justamente isso, né? Que as conquistas intelectuais nem sempre, né, acompanham as condições emocionais das pessoas. De pessoas que são muitas vezes inteligentes e intelectualmente cheias de recursos, mas emocionalmente muito infantis, muito empobrecidas, ou com estados de reações muito desequilibradas, né, Marluce? Como é que tu vê isso que a benfeitora está colocando aqui? Eu achei sensacional, assim, ela terminar o livro Autodescobrimento, né? Falando desse triunfo que a gente tem que ter, né? Quer dizer, a gente vai ter que superar alguma coisa, e ela começa trazendo a primeira questão, essa infância, né, Gels? E eu acho que isso que tu está colocando é bem perceptível, mesmo na nossa própria vida, né? Quantas vezes a gente tem uma capacidade de lidar bem, às vezes com questões no trabalho, né? Vai lá, resolve problemas, mas às vezes em casa, com alguém mais próximo, a gente tem uma dificuldade imensa de lidar com algum conflito ali. E eu acho essa ideia que ela começa trazendo na primeira fase aqui, na primeira frase que tu fizeste menção, né, de que esse desenvolvimento intelectual é diferente da natureza emocional. Eu acho que ela nos dá mais ou menos essa como um mapa de como a gente é, né? Então a gente tende a pensar que a gente é um bloco único, assim, né? E como a gente vai se desenvolvendo biologicamente, então a gente olha uma pessoa lá de 30, 40, 50, 60 e acha que a maturidade emocional dela equivale à biológica, né? E aqui ela já começa a dizer, olha, não é bem assim, né? Tanto que ela vai dizer que esse amadurecimento psicológico é muito mais complexo. Ela fala ali, né? E exige da gente uma atividade contínua, moral e cuidadosa realização pessoal. Então, eu acho que aqui ela já nos dá um alerta, assim, ó, há aspectos em nós que a gente vai ter que olhar e que vai dizer respeito à nossa história evolutiva, né? Tu falaste das feridas, e eu me lembrei do James Hollis, que é um analista junguiano, que ele diz assim, olha, todo mundo tem feridas. Né? Ele diz, o problema não é a gente ter as feridas. Ele faz uma brincadeira com que o Jung falava, né? O problema é as feridas nos terem, né? O Jung dizia que o problema é dos complexos nos terem, né? Então, eu penso que essa questão da infância psicológica vai passar para a gente entender que feridas são essas, de onde é que elas estão vindo e como é que a gente pode, a Joana propõe aqui, começar a tratar elas, né? É o que a Joana vai chamar depois de subpersonalidades, né, Marluz? Porque essa é uma visão que ela já está construindo do sistema psíquico, né? Então a gente tem a totalidade, que é o self, é o espírito, né? E esse self
ele é composto de vários eus, né? De várias instâncias psicológicas que refletem a nossa natureza. Então, é como um sistema, né? Um sistema com vários outros sistemas menores, né? Que são esses vários eus da gente. Então, a gente tem um velho, uma criança, uma mulher, um adulto, né? Então, a riqueza disso, né? A gente se depara a todo momento com surpresas e condições que revelam uma faceta da nossa natureza que a gente ou desconhece ou estranha que aparece dentro de nós. A gente vê tem um serzinho da gente que tem medo, um serzinho que é ingênuo, um serzinho que é, de uma certa maneira, temeroso ou envergonhado. Então, no campo psicológico, né, e ela vai falar que esses vários fatores, né, que vão se dando na dinâmica emocional, né, a partir também da cultura, dos espaços que a gente vai construindo do campo formador, que é a família, né, vai, né, reforçando e criando esses núcleos psíquicos, né, essas partes internas, né, que ficam lá vivas e que não foram transformadas, né? Marcas, né? Imagens, condições, ou seja, eus, né? Vários eus que participam da nossa vida e que são estimulados e que acabam, de uma certa maneira, se apresentando, refletindo essa dimensão ainda do passado, da infância psicológica que está viva dentro de nós. É interessante, amigos, que a construção de um pensamento em torno desse estado particular, desse momento particular da condição humana que é a infância, nós sabemos que é algo recente do ponto de vista de compreensão, né, dessa singularidade dessa etapa. Eu estava lendo um livro do Georges Bourdokan, que ele é um palestino, e ele conta uma história muito interessante que fala um pouco sobre isso, que é a chamada, não sei se vocês conhecem, a Cruzada dos Meninos. Na época das Cruzadas, ali em 1212, decidiu-se que centenas e centenas e centenas de crianças e adolescentes marchariam para a Palestina, como forma de estar construindo essa ideia de uma cruzada que pudesse, politicamente, a recomposição, né, da ideia da cristandade na região. A questão é que o destino dessas crianças e adolescentes não sabemos qual foi. Milhares morreram pelos caminhos, e a gente consegue entender que a ideia da infância como um locus subjetivo muito particular e sensível é uma construção muito recente. E isso, apesar disso, nós ainda compreendemos o próprio texto da mentora quando ela destaca a infância ainda, a criança e a infância não recebem ainda os cuidados que deveriam no campo dos direitos. Se recuperarmos, por exemplo, o que os espíritos falam, a época do Livro dos Espíritos, eles dizem: é um momento muito especial, é um momento muito sensível que o espírito passa ao reencarnar e que pais e mães, e podemos atualizar para os cuidadores, têm graves responsabilidades naquilo que está sendo inscrito subjetivamente a partir da experiência afetiva e relacional. Então, ela está chamando a atenção para algo que é muito sensível para a nossa história. Se nós olharmos para cada um de nós a nossa história, nós vamos recuperar elementos, registros experienciais dessa etapa tão especial e particular e que muitas vezes ela está entrevada com sofrimentos, com ausências, com despedidas, com momentos em que a alma infantil ela ainda não consegue compreender e ela estabelece conflitos, estabelece traumas,
Então, que momento especial mais sensível do desenvolvimento psicológico, da estruturação do eu, né? A cada encarnação. Nesse sentido, ela vai trazer um conjunto de elementos e que precisam ser cuidados, né? Eu acho uma coisa importante aí que estou trazendo, né? Que é o desafio nós como espíritas de como juntar essa questão da criança ferida, maltratada, né? E presente na vida da gente como algo que não foi bem acolhido e que reflete esse desamor ou castração ou abandono, entre outras experiências emocionais negativas, e a realidade do espírito, né, com as suas encarnações todas ao longo dessa trajetória espiritual, né? Porque o que a gente pode ter que entender quando a gente está falando dessa dimensão da infância não construída de maneira favorável, é que todos nós, como espírito, vamos ter uma reação. E essa reação demonstra os recursos e a natureza que habitam dentro de mim. Então, eu tenho meu manancial, né, de elementos que eu conquistei e dos conflitos e coisas que eu ainda estou lá me exercitando e são desafiadoras para mim. O que acontece? Esse universo todos, ele se apresenta na infância justamente como a possibilidade de encontrar no campo educativo e amoroso da família um lugar favorável de agregar coisas novas para se transformar. Então, quando eu não encontro isso na minha família, esse apoio, esse suporte, essa referência amorosa positiva, o que acontece? Esse potencial, ou esse conflito a ser trabalhado, não encontrou lugar e acolhida. E aí ele se torna revestido dessas representações infantis, onde as minhas reações de natureza ainda mal trabalhadas vão, então, de uma certa forma, se expressar nesse campo em potencial que faltou o amparo e o apoio e se manteve, então, preso nesses núcleos infantis da minha vida, né? Então, é como se ficou uma parte minha que poderia ter sido trabalhada, poderia ter sido acolhida, mas, além de não ter sido, pode ser reforçada ainda pela falta de apoio estruturador da família, né? Então, eu acho essa criança que habita em mim, essa criança insegura ou ferida, né? Que a Joana fala que permanece no subconsciente do adulto, né? É esse eco de um pedido do espírito que não foi ouvido, né? E que permanece, então, eu preso naquela minha dor do passado, revestido dessa emocionalidade infantil. E está me tocando o que vocês estão falando, porque eu fico pensando que os nossos pais também, nossos avós, todos também têm feridas, né? Então, a gente fala desse processo evolutivo, na realidade são pessoas feridas cuidando de outros feridos, né? E a gente tendo que ir junto e tratando essas feridas. Então, e nisso a psicologia, eu acho que ela é muito importante, porque ela nos ajuda a entender um pouco essa dinâmica, não para a gente ficar justificando as coisas, mas para a gente entender esses mecanismos e poder achar recursos. Porque se a gente não pode voltar para a nossa infância e refazer a nossa infância, essa criança que está ferida dentro de nós, essa a gente pode cuidar, essa a gente pode acolher, né? E quando é que essa criança se manifesta? Aí eu acho aqui esse texto da Joana primoroso, né? Porque ela vai dizer, né, que essa criança que não foi amada, que não sabe como reagir, né? Ela quer, como ela diz às vezes, ela tem medo, mas o que ela exterioriza é agressividade, né? Ela quer carinho, mas o que ela faz? Ela foge e se isola. Ela precisa de apoio, né? Mas ela fica ali sem saber como pedir isso, né? Então, quando ela diz assim que toda vez que a gente enfrenta esses desafios
e a gente não sabe o que fazer com os desafios, ou a gente foge, ou a gente reage de uma forma violenta, aí essa criança está aparecendo. E é aí que a gente pode trabalhar ela, né? Então, eu fiquei pensando em todas essas feridas que todos os nossos ancestrais carregam também. E mais, quando a gente vai se relacionar com o outro, eu também estou me relacionando com alguém que tem uma ferida também. Então, isso torna as nossas relações extremamente complexas, e por isso que eu acho importantíssimo a gente poder reconhecer quando essa criança aparece, e a gente poder, como diz a Joana aqui, com muito amor, começar a lidar com ela e começar a passar ali, né, um mercúriozinho, fazer um curativo, até que aquilo vá cicatrizando, né, e possa seguir adiante. É interessante que a proposta espírita ela traz um componente muito importante, que é a perspectiva transexistencial de como que as almas se conectam em famílias, né? Naturalmente que nem todos reunidos em um seio familiar, em uma existência, são componentes todos de um mesmo passado, né, aglutinados. Mas há estudos, né, no campo familiar de como que certas condições psicológicas no campo dos atos, das atitudes e essas características vão se perpetuando pelas gerações. E é necessário que haja uma ruptura nesse processo para que muitas vezes dores e processos que se dão de gerações sejam interditados, interrompidos, compreendidos para se construir um caminho novo. E isso é muito interessante no campo das violências, por exemplo, né? Como em dado momento há uma ruptura de uma cadeia de processos e que se começa um caminho novo, uma reabilitação. E a Joana traz isso no texto, que é um caminho de um reencontro necessário consigo mesmo, para que essas cadeias ou processos psíquicos, né, de uma dimensão mais inconsciente, coletiva, familiar, possa ter uma compreensão e possa encontrar uma saída para certos processos. O que me chama a atenção é que quando ela começa o texto, ela diz assim que a aquisição intelectiva, culturalmente, ela é mais rápida, mais fácil. E amar, de alguma forma, é aprendizagem. Então, se eu, se por exemplo, eu não fui no meu desenvolvimento relacional com meus familiares, eram relações mais frias, eu não era tocado, a experiência efetiva do toque físico é um elemento estruturante para a compreensão das minhas emoções e como modulá-las. Se eu fui castrado e sofri violências em que eu era contido no lugar de que não podia chorar ou tinha que omitir as minhas emoções como uma forma de me proteger, em algum momento o custo dessa não educação ou dessa não compreensão das minhas emoções, a seu tempo vai me reivindicar o quê? Um lugar em que eu preciso olhar para isso. Então, educar-se nesse campo envolve um lastro que, por excelência, ele é relacional, né? Seja o toque, seja um beijo, seja um afago, seja um elogio, seja um lugar de segurança em que eu exprimo o que eu estou sentindo e me ajuda a compreender o que é isso. Então, de alguma forma, a ideia de uma sociedade ou relações mais emocionais envolve um grau de maturidade que nós ainda não temos, né? Talvez estamos chegando agora em gerações em que, por exemplo, não sei se vocês sabem disso, né? Possivelmente vocês sabem, né? Mas que práticas pedagógicas ou métodos pedagógicos que agregam valor à experiência emocional nas escolas já trazem uma compreensão nova do que é a constituição mais integral do ser. Mas aqui, sem dúvida, ela escrevendo esse texto está se referindo a essa historicidade comum em que essa experiência ainda é um tanto quanto contida, pouco amadurecida, pouco desenvolvida. Então, nós somos adultos e adultas, né? E de alguma forma estamos repetindo ainda formas em que nós estamos ainda aprendendo a compreender
estamos aprendendo a compreender o que é essa interioridade das emoções e sentimentos e que nos tomam, né? Tu disse muito bem, né, querida? Temor que aparece com uma agressividade, que é uma reação autoprotetiva, possivelmente, né? Que é apoio, mas ele se isola porque às vezes não confia e não sabe como exatamente como é que se pede apoio e cuidado quando não se teve isso na história. Olha como é intrincado esse processo, mas a proposta pedagógica da benfeitora ela é muito clara. Se você se vê nesse lugar, tu tem meios de se reencontrar. Tu tem meios de você ser capaz de amar-se. E é preciso encontrar esse lugar, né, na forma como você cuida de si próprio, como a gente cuida de nós mesmos, né? É um desafio, né, amigos? Mas estamos tocando numa área sensível, mas fundamental para a integralidade do ser, né? Uma questão importante nisso tudo que está sendo trazido, né, é que a questão toda não é que a gente não vai ter na vida traumas, conflitos, desafios, situações de dor, de medo, de desamparo. Mas a gente tem que encontrar um lugar de ancorar isso, né? E o lugar de ancorar isso geralmente quando a gente é pequena, a família, né? Então, se a família não dá esse suporte, e pelo contrário, né, nos dá uma experiência de rejeição ou de desmerecimento ou de abandono, essas dores e dificuldades não têm como serem elaboradas e processadas. Eu lembro de duas situações que é interessante trazer aqui, de uma pessoa que ele tem um sentimento de não ser ouvido. Quando ele não é ouvido, ele tem uma raiva, né? E ele é hipersensível a barulho. Ele é hipersensível a barulho, os barulhos incomodam, e de uma certa maneira a vida confronta essa pessoa com várias situações de barulho, é o vizinho, é no trabalho, dá sempre situações, e como ele é espírita, ele acha que é um karma, né? Que ele tem que aprender a ter paciência, que ele tem que aprender a ouvir, e que é uma lógica, né? Que é possível, né? Mas de uma certa maneira pode ter um sentido do passado, mas a gente sabe que a lógica da alma é muito mais complexa, né? E ele refere de uma situação aonde ele estava fora de casa e tinha um abusador, né, que tentou abusar, mas ele não, por uma sorte, houve uma movimentação de pessoas na rua, ele conseguiu escapar e ele chega em casa muito assustado e relata isso para a mãe, né, o medo dele, a situação, e a mãe não enxerga ele. Ela só pergunta o que aconteceu, mas não dá um abraço, não acolhe o medo dele, né? Então ele se sente naquele momento completamente não ouvido, não acolhido. A mãe fica preocupada com o fato e curiosa com a situação e se desliga da situação emocional, do enfrentamento e de toda a carga que ele está trazendo naquele momento. E aí, na medida que a mãe ele não sente essa abertura da mãe, ele nem vai ao pai, ele fica com medo de levar isso para o pai e se fecha. Né? Então, ele desenvolve duas coisas. Né? Ele acaba sendo muito atento ao que o outro quer, né? Parece que ele reconhece a criança ferida nos outros, né? E quer acolher e sente necessidade de ouvir os outros, mas ao mesmo tempo continua não se sentindo ouvido e acolhido. E que aparece nesse momento, ou quando ele precisa e não é ouvido, ele se sente injustiçado e vem em raiva, e quando o excesso de barulho, né? Como se fosse uma invasão, né, ao espaço necessário de acolhimento que ele não teve. Então, como a Joana coloca, né, que há estímulos, né, quando esse adulto enfrenta, né, situações que disparam, né,
esses núcleos emocionais não trabalhados, né? E quando reativa, né, na memória afetiva, né, aquela situação que está viva dentro de si. Então, de uma certa maneira, né, a gente vê o quanto essas feridas da infância não está tanto na situação em si de dor, mas sim na falta de um lugar de acolhimento, de suporte e de compreensão. Né? Que esse é o elemento principal que acaba ficando esse lugar, né? de não ter a guarida, não ter acolhimento e elaboração para aquela experiência emocional. Eu acho que tem tudo a ver, né, Gels, com isso que o Tiago estava colocando, que a gente, né, porque essa mãe, né, que fica presa no fato, possivelmente também é uma pessoa que tem muita desconexão com o seu campo emocional, né, então a gente está lidando com uma questão muito séria, que é mesmo, né, como que a gente acolhe, como é que a gente ouve, né, isso acho que é o grande desafio, a gente saber lidar com os sentimentos. Mas ela diz uma coisa aqui bem interessante, profunda, né? Que esse adulto, né? Então, que tem essa dificuldade de saber nomear o que ele quer, né? Porque não é que a gente saiba de caso pensado, né? Que eu tô com medo e eu vou ser agressivo. Isso muitas vezes vem de uma forma inconsciente. Eu nem sei o que está acontecendo ali comigo, né? Eu tô com raiva e não sei de onde é que está vindo aquela raiva. Um dia a gente conversava, né? Acho que era no outro encontro, que às vezes aquela raiva está escondendo uma profunda tristeza. Então, nós realmente, às vezes a gente não sabe o que está acontecendo dentro de nós. E ela diz, né, que quase sempre esse adulto que não amadureceu psicologicamente, ele sente-se deslocado do si profundo, né, e do meio social onde se encontra, né. Então, isso me tocou muito, que é como se a gente não reconhecesse a nossa própria casa, como se a gente não morasse na nossa casa, né. A gente está longe desse si profundo. O que seria isso, né? Como é que a gente chega nisso? Então, eu acho que aqui ela está fazendo a gente pensar, né, em primeiro lugar, de se olhar para nós, né? E tudo começa por onde é que a gente poderia começar a olhar para nós? A partir das nossas reações emocionais. Eu acho que isso é uma questão primordial. A gente não pode mais desmerecer ou não olhar para os nossos sentimentos. A gente tende a querer compreender as coisas e racionalizar tudo, porque como ela diz no início, né, a construção intelectual é mais fácil. Então, não, eu sou assim porque eu fui criado assim. Eu sou assim porque a minha mãe era assim, meu pai era assim. A gente não aprofunda isso, né? Isso seria uma coisa, então, eu acho que ela dá, para a gente chegar nesse triunfo sobre o ego, né, e poder amadurecer um pouquinho, a gente vai ter que passar por lidar com os nossos sentimentos. E isso, às vezes, não é fácil, né? Mas eu acho que é justamente isso, né, Marluce? Essa desconexão com o self, né, com o si profundo, com a sua essência espiritual e com o meio social, é justamente essa experiência de não pertencimento, né, de não ter uma experiência que eu fui acolhido, que eu recebi amparo, que eu fui compreendido, né? Então fica realmente um vazio, um lapso ali, né? um lugar, né? de uma afetividade que não encontrou lugar e reconhecimento. E aí eu acabo realmente fixado nessa experiência, né? de que essa parte minha está solta lá e não tem onde não tem lugar no mundo, né? E eu estava aqui pensando, enquanto vocês falavam, que na própria passagem evangélica em que Jesus está, né, junto com um grupo social numeroso, e ele fala: se alguém vem a mim e não odiar seu pai ou sua mãe, e não odeia seu pai ou sua mãe, não pode ser meu discípulo, que no Evangelho do Espiritismo, moral estranha. Na verdade, não é o odiar, né? Aquele que ama demais seu pai ou sua mãe não pode estar comigo. E aqui a gente tem uma ideia
de como nós nos desenvolvemos psicologicamente e no estágio evolutivo que nos encontramos ainda, né? O ego muito frágil ainda e se identifica e ama profundamente pai e mãe nessa estrutura que a gente compreende social e cultural como família, e como essa devoção que às vezes envolve dor, envolve fidelidade, envolve culpa, envolve dificuldade de como lidar com essa ambivalência, porque esse que me amou também me machucou. Essa também que eu amo foi que me abandonou. E essas ambivalências criam situações conflitivas dentro da alma em que nós estamos identificados nesse lugar, nesse tipo de amor, nesse tipo de relação. E a passagem evangélica, em uma leitura psicológica, ela nos diz assim, que para que a gente possa reencontrar o si mesmo, para que a gente possa de fato enaltecer a alma em um projeto mais profundo de desenvolvimento, nós precisamos lidar com essas imagens. Nós precisamos lidar com essa nossa história. E aqui não é perspectivas de ruptura, mas caminhos conciliatórios e libertadores em relação àquilo que nos machuca ou até que de forma apaixonada nos mantém vinculados, como filhos e filhas, irmãos e irmãs, né? Então, essa desconexão entre o que nós estamos sendo hoje em relação a um ideário do que nós podemos vir a ser, se traduz no que ela diz, né? Homens que permanecem em conflito, que passam a partir de então, né? Ela fala que buscam outras representações para tentar emoldurar, né, uma maneira de estar bem consigo mesmo, ou que buscam os prazeres diversos, né? É interessante que quando nós não amadurecidos emocionalmente, de alguma forma as emoções vão se expressar. E, interessantemente, ela traz a dimensão de como, por exemplo, a sexualidade é experienciada na condição humana com uma expressão ainda tanto quanto pouco elaborada das possibilidades que as emoções podem se manifestar quando melhor compreendidas, né? Ou, por exemplo, né, o uso de substâncias psicoativas como forma de lidar com sofrimentos, né? Caminhos de escape de processos que angustiam, que atormentam, mas não são resolutivos. Eles são como se condições tampão em que nós vamos tentando, de forma adaptativa, lidar com aquilo que está dentro de nós, que faz parte dessa história comum nossa, né? E que nós temos que ter coragem para olhar. É interessante isso, né? Que realmente, né, a gente vai buscar esse pai e essa mãe em algum lugar, compensatoriamente, né? Então, porque está infantilizado, é isso que dá a exagerar muito e botar o pai e a mãe acima, né, de Deus e de nós mesmos, né? E quem faz isso é o próprio espírito, né, que está aprutado aquele corpo infantil. Claro que a projeção do self, né, da imagem divina, no primeiro momento está na figura de pai e mãe, né? Mas a gente tem que aprender a reconhecer, né, que eles também, né, como a Maru falou, são seres feridos e também tem uma criança dentro deles, né? Só que, muitas vezes, a gente não consegue fazer essa elaboração, essa consciência, e fica, né, ou dispara infantilidade num certo momento, que vem como raiva, inveja, né, ou carência, né, como diz a Joana de Anjos, tem várias formas dessa criança aparecer, ou ela se volta contra si mesmo, rejeitando a si mesmo, ou ela culpa o mundo e agride o mundo pelo aquilo que ela não recebeu, né, das ofensas e agressões que ela recebeu, ela culpa o mundo e aí agride o mundo. Então, tem vários esquemas, né, que pode acontecer, e tem isso de ficar numa regressividade, de buscar apelos infantis, emocionais, né, seja no álcool, nas drogas, no sexo, uma vivência muito regressiva da experiência emocional com os elementos da vida, né? Então, isso é muito bom. A gente vê o quanto a nossa emoção ainda realmente é pouco elaborada, né, do ponto de vista emocional, e que a gente vive num estado quase permanente de infantilidade, muitas vezes. Isso me lembra um livro do Hollis chamado Projeto Éden,
que ele diz que nós temos um anseio de voltar para o Éden, para o paraíso. E ele diz que o ser humano ele tem duas fantasias primordiais, na opinião dele, né? Uma é a imortalidade. Ele diz, por mais que a gente saiba que vai morrer, a gente acha que não, que com nós isso não vai acontecer. E a outra fantasia é do outro mágico. Então, isso aí que aparece a nossa infância psicológica, né? Eu acabo projetando as minhas necessidades emocionais, porque eu ainda estou muito imatura psicologicamente, no outro. Aí eu quero que o outro resolva a minha vida, né? Eu fico projetando, daí esperando que o outro dê conta da minha carência, do meu sentimento de abandono, de todas essas pontas que eu não tenho onde me segurar, né? Que o já estava falando. E aí, quando eu sou frustrado nisso, né, Tiago, às vezes não tem recurso e acaba buscando daí trocando de relação, né? Não consegue se fixar ali, não consegue elaborar aquilo, e aí eu vou, de alguma maneira, sempre fugindo, buscando formas de não entrar em contato com aquela dor, com aquele meu abandono, né? E eu vou, então, tendo relações superficiais, ou eu vou repetindo padrões, né? Que é isso que acontece, né? A gente acaba, essa criança que está ferida dentro de nós, ela vai buscar, de alguma maneira, ser apaziguada, e quando a gente vê, a gente está repetindo um padrão e não se dá conta, né? Então, uma das questões que eu acho interessante, que o Hollis diz assim, para a gente perceber, quando a gente está emocionalmente infantilizado, é o que eu peço para o outro fazer, o que eu espero que o outro faça para mim, que eu deveria fazer. Né? Então, às vezes eu fico preso em relações, né? E tu estava falando, Thiago, eu me lembro de pessoas que chegam às vezes para terapia, né? E tem os pais absolutamente idealizados e tu não consegue mexer naquilo, né? E a pessoa não consegue, porque ela até às vezes por um pensamento mágico de que não, que eu tenho que aceitar tudo que vem dele, né? Mas não consegue separar e olhar emocionalmente aquilo. Então, permanece numa infância psicológica que não consegue romper, entre aspas, né, com esse pai e essa mãe, com tudo que eles receberam, com rigidez, e ter a sua própria opinião e ir para o mundo, né, sair desse paraíso. E muitas vezes a gente se relaciona assim, inclusive, com Deus, né, de uma forma infantil, querendo esse Deus, né? Então, se eu fizer tudo certinho, né? Se eu for na missa, na casa espírita, rezar o terço, tomar o passe, fizer, então nada de ruim vai me acontecer, né? Então, essa infância psicológica, ela aparece não só nas nossas relações humanas, mas inclusive na nossa relação com o divino, né? Muito bem posto, querida. Né? Não sei se vocês acreditam, eu já falei sobre esse filme em algum momento, né? Nisso, aquele filme Árvore da Vida, do Terrence Malick, nós temos uma mãe protestante em que ela diz assim, neste filme, e eu vou ser fiel a você, meu pai, até o fim dos tempos, porque eu sei que você diz que aquele que amar como você pediu, jamais sofrerá. E em seguida chega uma carta do exército dizendo que seu filho morreu na guerra. E ela entra num círculo de dificuldade de compreensão entre uma fidelidade que ela ofereceu, mas um sofrimento que visita. Como conciliar esses dois aspectos? Tu trouxe uma questão que é muito importante, sabe, querida, que eu penso que é a idealização de pai ou mãe ou figuras de cuidado, e que muitas vezes é até tabu, as pessoas conseguem verbalizar isso muitas vezes. Eu acho que o mais complexo nesse processo é que se sustenta e se cristaliza um lugar emocional da forma como você se relaciona com a vida. Então, muitas vezes esses padrões eles podem se multiplicar e se reapresentarem sob novas dinâmicas relacionais e tá a alma aprisionada ainda a esse lugar de uma infantilidade, de não ser capaz de se posicionar, de aceitar figuras semelhantes de autoridade, até mesmo violentas, ou um lugar de não cuidado que se repete e ela se vê capturada novamente num jogo afetivo relacional da qual ela não consegue sair, e tudo nessa inscrição que a mentora fala muito bem,
a alma está identificada nessa infância. Há um locus temporal, experiencial que se cristalizou e ela se vê enovelada nesse processo. E ela diz, tem que buscar um caminho de uma decisão de que você não é mais essa pessoa e encontrar uma forma de enfrentar essa condição do que é essa criança interior, né? E que às vezes, de fato, tem marcas muito profundas, tem dores muito difíceis, mas não podemos perder, né, amigos, o fio que costura as histórias em uma anterioridade experiencial de outras vidas que também se entrelaçam em processos, mas que por excelência são processos que a alma tem que encontrar caminhos, né, de lidar com isso. Me chama a atenção uma parte do texto que ela em seguida, né, isso que nós estamos conversando, ela fala que como que essa inquietação desse locus psicológico infantil ela vai se mantendo numa experiência de vida e que vai se repetindo em certos atos e a pessoa não consegue sair deste lugar, né? É um grande desafio, né, amigos? Todos nós, né, sabemos que é um grande desafio. É uma tendência, né, Tiago, de repetir padrões já conhecidos, né? Até porque o novo acaba, às vezes, sendo também assustador, né? Porque às vezes a gente acaba não dando chance para a gente, em nome, né, do desconhecido, e por a gente não confiar nesse desconhecido e não ter esperança e não confiar na gente, e acaba repetindo o que é ruim, mas que é conhecido, né? Mas eu fico pensando que, para além dessas condições psicológicas e padrões que a gente vai construindo desses núcleos infantis, tem situações que, porque esses núcleos infantis muitas vezes vão criando uma imagem de culpa, de incapacidade, de se repetição de se abandonar, né, de inferioridade, né? E uma das coisas que pode acontecer é um dano terrível na própria imagem egóica, na minha identidade egóica, a ponto de isso lesar, né, a minha imagem. Né? Porque uma coisa é a culpa, por exemplo. Outra coisa é a vergonha, né? Porque na culpa eu fiz alguma coisa errada, né? Eu tenho culpa porque há um gesto, uma atitude minha que foi inadequada, eu me perdi, né? Então, a culpa está ligada a uma ação, mas a vergonha está ligada a uma realidade onde eu me vejo como sendo a própria imagem da pessoa não merecedora, tudo em mim é ruim. Não tenho vergonha, né? Não é um ato só, é eu que não tenho valor. Né? Então, esses processos mais cristalizados que acabam lesando a minha imagem e são mais difíceis, né? Porque, de uma certa maneira, essa criança interior ferida acaba tomando um lugar na minha vida aonde eu estou invalidado, eu estou interditado. E aí realmente é muito mais difícil de eu superar e de ser pai e mãe de mim mesmo, porque essa é a proposta da benfeitora. Vamos ser pai e mãe de si mesmo, vamos acreditar que a gente pode construir um campo de ternura, de entendimento, de acolhimento, nesse reencontro com a nossa alma, nesse propósito de se amar. Mas tem pessoas que estão tão lesadas que não conseguem fazer esse passo sem alguém que possa refletir isso para eles, né? De uma certa maneira, tomar para si esse lugar, né? de ajudar essas pessoas a se reconhecerem, a resgatarem a autoestima, a poderem ter espaço para poderem ser aceitas e acolhidas. E aí, o quanto as relações humanas são formas também de a gente se curar. Né? Não só desse trabalho conosco mesmo, mas a gente poder reconhecer que a gente precisa do outro. Né? E saber pedir essa ajuda. E poder buscar figuras que a gente possa depositar essa confiança, né? Para que
na nossa regressividade, nos nossos medos, no nosso lugar de impedimento, alguém diz, não, tu pode, tu tem valor, tu é realmente algo importante nessa vida, que merece meu carinho, minha atenção, meu reconhecimento. Né? Então, isso tudo é importante, porque essa eu acho que é a grande diferença do texto que a gente está colocando. A questão de não deixar que a criança, né, assuma o comando, né, isso que eu já estava falando, a gente está identificado com a criança ferida, isso é uma coisa, né? Mas a gente tem que reconhecer que há uma necessidade legítima por trás dessa criança ferida. Então, são coisas diferentes, né, gente? Uma coisa é tu não se identificar com a criança ferida. Outra coisa é tu não negar a necessidade que está por trás da criança ferida. Então, tu acolher a necessidade sem se identificar com a criança. Então, esse parece o grande exercício e que muitas vezes é difícil de a gente poder trabalhar nesse campo dessa emocionalidade mais regressiva e mais infantil, né, nossa. É que para a gente não se identificar, né, Gelson, a gente tem que saber que ela está ali, né? A gente tem que conseguir, tudo bem, quem é que está sentindo que não é capaz, que não tem valor, tá? Então tem uma criança aí que se sente, mas tem uma outra que pode dizer para ela, olha só, não, mas vamos lá. E eu até estava me emocionando aqui quando está falando do valor das relações, né? Quantas vezes, né, gente, um olhar, uma palavra de incentivo, o quanto a nossa palavra às vezes tem valor, né? Às vezes alguém, a nossa escuta atenta, né? Da gente poder acolher ali, aquilo às vezes é transformador. A gente vê isso assim no processo terapêutico, mas isso acontece também nas amizades, nos lugares que a gente está, né? E aqui pensando nessa pedagogia amorosa de Jesus, né? Porque fiquei pensando em todas essas pessoas assim que eram totalmente desqualificadas pela sociedade, né? Da época dele, da nossa, e ele acolhia todo mundo, né? Para ele não tinha. Então, pensando simbolicamente, o quanto a gente também, né? Só que, claro, é um processo árduo. E ela diz aqui, né? Eu vou ler um pedacinho que eu acho que é legal da gente trabalhar isso, né? É indispensável que se faça uma revisão desses conteúdos psicológicos, enfrentando com amor a própria infância não superada, a fim de diluir as fixações, esses caminhos aí que são os conhecidos, né? Que eu já estava falando, mediante afirmações novas e visualizações afáveis, amorosas, que se sobreponham às de natureza perturbadora, crescendo a pouco e pouco na emoção, até atingir o amadurecimento que lhe corresponda à idade real. Então, é um processo, assim, lento, né, fiquei pensando quando a gente incentiva uma criança, né, que tem dificuldade na escola, não, vai lá, tu vai conseguir de novo, né, aquilo tem que ter muita paciência, né, então, mas realmente eu acho que a gente jamais deve desmerecer o valor das relações humanas para curar as nossas feridas, né. É interessante, né, essa perspectiva, porque mesmo nas histórias muito doloridas, né, há algum tempo tive um contato com uma pessoa, ela me disse, eu fui filha única, e eu não fui amada, eu era explorada pela minha mãe. Depois descobri que ela tinha um quadro grave psiquiátrico, não cuidado, e eu sofri muito na mão dela, em todos os sentidos. E quando eu me casei, eu não acreditava que o amor que o meu esposo dizia devotar a mim era verdadeiro, porque eu não me via merecedora disso. Como é que alguém pode gostar de mim? Como é que alguém pode amar uma mulher como eu? Ela estava identificada com essa menina, que ela dizia, a imagem que eu tenho é eu sozinha em casa, largada, no meu quarto, chorando, abraçado numa boneca, e eu não mereço amor, eu não mereço amor, eu não tenho amor. E veja como a vida traz perspectivas, no caso um relacionamento que foi resgatando a alma dela a um lugar de dignidade, de alto valor, de alto amor, a partir da experiência do amor do outro.
Então, o amor que antes era estranhar, não, isso é estranho para mim. O que é isso? Um elogio? Como assim um elogio? Não, isso não faz sentido. É uma reconstrução de uma autoimagem, né? De um lugar de valor, né? Um lugar de dignificação de si própria, né? E é uma história bonita, doída, mas é uma história bonita de como o amor ele é capaz, nas relações, cada um a seu tempo, de reconstruindo, costurando feridas, cicatrizando e encontrando um sentido novo no seu lugar como alma, né? É interessante que justamente ela vai dizer isso aqui no final, né, do, desse subitem, né? Ela fala assim que concomitantemente admirável compreensão das limitações e fraquezas próprias, que a gente, no outro encontro fala da humildade de aceitar, né? Consigo mesmo, como das demais pessoas que se tornam dignas de estesia e solidariedade, em face do desenvolvimento da consciência em nível superior. Repartindo o sentimento latente de amor, o adulto psicológico recebe amor e a criança íntima, acalmada, cede lugar ao ser desenvolvido, equilibrado, portanto, saudável. Então, justamente, né, quer dizer, esse adulto está lá, né, e quando ele recebe amor, isso tem ressonância na nossa criança, né, que acaba encontrando força, segurança, apoio, confiança, assim por diante. O problema, né, gente, é quando a criança ferida de um ativa a criança ferida do outro. E ficam os dois, né, nessa exigência infantil, exigindo atenção e se debatendo num jogo de cobrança. E aí realmente essas crianças não se convertem, né? Porque isso tudo está falando, né, Tiago, exige que a gente tenha realmente essa capacidade de suportar o outro, de ter tolerância, de ter paciência. E isso muitas vezes a gente não vê hoje em dia, né? Porque tem casos, né, que a criança ferida vai provocar o outro. Tu recebe amor, mas se eu sou ferido, né? Eu não, como eu não quis esse amor, eu vou testar aquela outra pessoa. Eu vou dar o pior de mim. Será que ele não vai me abandonar, que nem eu fui abandonado? Então, em vez de eu responder por gratidão pelo momento, eu vou testar a pessoa, porque em algum momento vai acontecer aquilo que aconteceu, né? Então, de uma certa maneira, vem o pior de mim, porque vem justamente essa criança que repete, né, esse jogo, né, de abandono, ou não se permite esse amor e cria situações de rejeição, ou desconfiada se recolhe, né? Ou ataca o outro para poder testar. Então, tem vários esquemas comportamentais, reações, a partir desse campo do susto, né, que ela está ali, ou dessa dimensão de um lugar que é muito impreciso ainda, muito seguro ainda, né? E isso que é difícil compreender, porque, puxa, eu dei atenção e ela, ao invés de me agradecer ainda, né, reage assim, ou desaparece e não diz nem muito obrigado, né? E a gente fica esperando, né, do outro o reconhecimento. Aí a nossa criança ferida que está lá também vem para fora e fica uma grande confusão. Então, eu acho que é um trabalho dentro e fora sempre, né? Em relação ao outro, que me espelha e me ajuda a reconhecer o meu potencial, e da minha criança, que também está em jogo, que precisa ser separada da situação e trabalhada para que ela não me invada, como a Jona colocou, né? E possa perder essa oportunidade, né, de encontro profundo que ajuda a curar nossas feridas e superar as dores que a gente traz dentro da gente. Né? Porque as pessoas estão tão sem paciência, né? São tão movidas, né,
e tudo é relativamente tóxico, porque a pessoa é tóxica, e as pessoas julgam muito facilmente, daí tudo vira toxicidade, né? E a gente não consegue discriminar o que é realmente um componente tóxico de uma pessoa que realmente está ferida, tá desencontrada, está desorientada, daí a gente fica nesse excesso de autoafirmação do ego, né? A pessoa não me dá o que eu quero, eu tenho dignidade, eu vou me embora. E aí o trabalho de educação do sentimento não acontece, porque a gente não vai encontrar ninguém, então a gente vai ficar sozinho. Né? Em nome dessa dignidade, né, que a gente quer, que alguém que nos aceite, que nos respeite, que nos compreenda, a gente vai ficar sozinho, porque, né, ninguém consegue ter essa maturidade se a gente não tiver essa capacidade, né, de poder reconhecer que existem limitações em mim e no outro, né, como diz a Joana, né, repartir o sentimento latente de amor. Ou seja, aquilo que ainda não está trabalhado, que ainda está em processo de amadurecimento e de construção. Né? Então, não dá para esperar uma razoabilidade, uma adequação, uma coisa idealizada das relações humanas, né? Porque é uma das coisas mais difíceis que se tem, é relacionamento, né, gente? Isso me lembra uma música que eu não me lembro se é o Cazuza, quem é, talvez o Thiago saiba, que ele diz assim, ó, eu procuro um amor que eu nunca encontrei, diferente de todos que eu amei. Eu vou tratar ela bem para que ela não tenha medo quando ela começar a descobrir os meus segredos. Né? Eu acho genial essa música, porque é isso, grande questão, Gelson, que hoje ninguém dá tempo de nada. Né? A gente não. Aí é que está. Por a nossa infância psicológica, a gente não suporta frustração nenhuma. Vai aquela idealização total. E tem outra coisa que eu tenho notado, é isso, que com o Google as pessoas já chegam classificando. Ah, não, aquele lá é um narcisista. Não, aquele lá é não sei o quê. E tá, mas quando tu pergunta, mas o que quer dizer isso mesmo? Não sabe muito bem, mas está escrito lá, né? Então fica tudo muito num nível superficial. E, na realidade, para a gente ter relações significativas, a gente precisa de tempo, de profundidade, de envolvimento, né? E não ter medo, né? Não ter medo de descobrir os segredos e mostrar os nossos segredos também. Mas intimidade demanda tempo. Essa é a grande questão. Só que a gente não tem intimidade com nós mesmos, né? Com o nosso mundo emocional, porque a gente nem presta atenção no que a gente está sentindo. Então a gente quer passar rapidinho pelas coisas, né? E aí acaba tendo relações assim muito superficiais. Talvez a descoberta de nós mesmos é a partir da descoberta das relações, né? Não é tanto descobrir o outro, né? É descobrir a gente. Eu lembrei aqui, amigos, né? Existe uma pessoa importante na história brasileira, no campo da socioeducação, que é o Roberto Carlos Ramos. Vocês conhecem ele? E ele foi um menino muito pobre em Belo Horizonte e foi que passou pelas instituições da FEBEM à época, né? Quando era FEBEM. E a vida dele muda quando ele conhece uma pedagoga francesa. E o filme é muito interessante, tu lembra? Tem uma, aí o que acontece é que esse lugar da privação, do apego não desenvolvido, do medo, da revolta, tudo aquilo que habita uma alma infantil ainda, né? E ele começa a testar a relação com ela adota ele, né? Então ele começa mexendo as coisas em casa, e chega um dia em que ele abre todas as torneiras da casa, inunda o apartamento. Em um dado momento, ela pega ele e fala assim: não importa o que você faça, eu não vou te abandonar. E aquilo parece que foi uma coisa potente, no sentido de uma mensagem em relação a uma alma possivelmente talhada pelo trauma do abandono, né? E a história mostra ele depois se desenvolvendo, mas é isso, né? Houve uma escora, houve um lugar relacional, um momento em que algo se estabelece simbolicamente, né? E a alma passou a florescer por outros caminhos, né? Muito bonita a história dele, do Roberto Carlos. Mas é o olhar, né, Tiago? Porque tem uma que diz para ela ali, não. Quando encontra ele tinha uns 13 anos, ela diz, esse é irrecuperável.
e a pedagoga francesa diz: ninguém deveria ser considerado irrecuperável. E ela olha diferente para ele. Então, é isso que a gente estava falando antes, é o olhar, né? Uma disse que não tinha recuperação, ela olhou: ninguém deveria ser considerado irrecuperável. Essa cena me gravou muito, né? O Contador de Histórias. Contador de Histórias, isso mesmo. É muito bonito, realmente. E aí, realmente, te vê, né, certas almas que já trazem essa grandiosidade, né? Mesmo, mesmo sendo crianças que foram feridas e abandonadas. Mesmo de uma criança que tinha uma resiliência muito grande, né? E conseguia ser feliz, mesmo num campo socioeconômico e num espaço privado de recursos, né? Pobreza, violência, abandono de pai e mãe. E o pesquisador perguntou como é que ela podia ser feliz, né, e ter uma relação tão positiva com a vida diante de uma realidade tão ruim, né, onde ela não tinha mãe, não tinha pai, mas ela disse assim: mas eu tenho pai e mãe. E o pesquisador não entendeu, né? Ele disse: como assim? Não, a natureza é minha mãe e Deus é meu pai. Então, olha essa capacidade, né, de poder reconhecer forças, né? E a vida é isso, né? A vida sempre apresenta essas forças reguladoras que nos oferecem superação, cura, e nos convoca, né? Nos enseja a renovação, só que a gente não consegue enxergar isso, né? Então, eu acho que está aí também a nossa capacidade, né, de poder realmente não ficar preso nessa dor também, né? Que muitas vezes a gente cavoca esse lugar e não quer abrir mão também desse lugar que sustenta um significado ou autopunitivo ou de busca de atenção pelo lado inferior da nossa personalidade, né? Então, muitas vezes, a gente não quer abrir mão também dessa criança ferida, porque ela provê a gente de um significado e que nos alimenta em relação a essa emocionalidade perturbada, né, e adoecida, mas que a gente ganha atenção por ali, né? Então, é um trabalho realmente profundo esse desafiante, né, gente? Muito bem. Então, chegamos ao final do nosso tempo, né? É um assunto que, né, depois a Joana vai trabalhar isso de novo, nas feridas e cicatrizes da infância. A gente vai poder ter a oportunidade de poder retomar esse assunto em outro momento, quando a gente for trabalhar o amor imbatível amor. Mas, né, aqui a gente vai, então, a partir dessa primeira etapa do capítulo 12, no próximo encontro, trabalhar o item A Conquista do Si, né, que é justamente esse esforço e a libertação pessoal que advém desse processo todo de crescimento emocional e de maturidade psicológica. Então, a gente convida a todos a permanecer conosco nesse projeto abençoado que a Benfeitora nos proporciona, agradecendo a todos e também a Marúcia e o Tiago por estar conosco nesse estudo. Um grande abraço.